Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 348. Nós vamos meditar com a graça de Deus, segunda carta de São Paulo a Timóteo. Esta é a última carta, provavelmente a última carta escrita por São Paulo. Por isso, tem um significado todo especial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para darmos continuidade à grande e abençoada jornada de um ano com a Sagrada Escritura. Parabéns a você que está lendo, está meditando. O Padre pede que você coloque no comentário de hoje quando que você começou, desde quando você está fazendo a meditação bíblica. Se você começou no primeiro dia do ano, tem pessoas que colocam assim: Padre, comecei no primeiro dia do ano, não perdi nenhum dia, estou firme até aqui. Se eu lhe encontrasse, eu lhe daria um forte abraço e diria: olha, parabéns, valente, parabéns. Tem pessoas que dizem assim: Padre, comecei, tive que parar, voltei, já fiz uma grande maratona e recuperei o tempo perdido. Tem uma irmã mesmo, uma irmã que conhece o Padre, e ela disse assim: Padre, acabei me atrasando, mas em um dia eu fiz 20 dias. E aí comecei e parei um dia todo, consegui colocar o estudo em dia, retomei os estudos, então também está de parabéns. Tem pessoas que possivelmente nos acompanham pela TV Século XXI e aí devem ter começado a partir do Novo Testamento, no dia 1º de outubro. Então coloque ali no comentário quando que você começou, se é só o Novo Testamento, se é o Antigo e o Novo Testamento, se você está conseguindo ler todos os dias, se teve algum dia que você falhou. Coloque também se você lê primeiro a Bíblia ou primeiro assiste o vídeo. Então vamos partilhar um pouco da nossa experiência. Estou muito feliz, um gostinho aí no coração de quero mais. Então, Padre, pede novamente que vocês pensem em alguém que tenham a vontade, pensem em alguém que tenha a vontade de ler a Bíblia. Às vezes pessoas dizem assim, já ouvi muitos casos: tenho vontade de ler a Bíblia, não sei por onde começar. Tenho vontade de ler a Bíblia, não consigo entender o que eu leio. Olha, com todo respeito, apesar da limitação desse trabalho, não tem mais desculpa. Tem um cronograma, um programa de dia e de capítulos por dia. E aí tem sempre um vídeo. O Antigo Testamento era mais breve, em torno de 15 a 25 minutos, o padre explicando o conteúdo do dia. Então, não tem mais justificativa, ou essa não pode ser mais a justificativa para aqueles que querem ler a Bíblia, dizer que não sabe por onde começar, tem todo o cronograma pronto, e aqueles que dizem que não entendem. Então, pensem, convidem uma pessoa. Vamos colocar hoje apenas um link, esse link é do grupo de WhatsApp, A Bíblia em um Ano. Então, quem entrar nesse grupo de WhatsApp no próximo ano vai receber um vídeo por dia, o vídeo que nós estamos fazendo esse ano, e essas pessoas vão poder ler a Bíblia. Curso de teologia para leigos, o Padre fala outro dia. Então, vai ser outro grupo que vai receber as apostilas, PDF, também os vídeos. E aí nós vamos ter outro grupo de WhatsApp para o estudo bíblico do curso de teologia. Na verdade, curso de teologia, não só bíblico, curso de teologia para leigos. Então, são as missões aí do próximo ano. Nós temos a Bíblia em um ano, nós vamos repetir o conteúdo desse ano, e aí nós temos também o curso de teologia para leigos. Ajude o Padre na divulgação. Irmãos e irmãs, nós vimos ontem São Paulo escrevendo a Timóteo. Nós temos aqui um novo estilo literário. Agora começam as cartas pessoais. Ele não escreve mais a uma comunidade, escreve diretamente a uma pessoa. Essas cartas pessoais nós temos a primeira carta de São Tiago
a primeira carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo também a Timóteo. Depois temos a carta de São Paulo a Tito. Tem a carta de São Paulo a Filemon, alguns dizem que é a carta da prisão, pode ser visto também assim, ou também uma carta pessoal. E essa carta a Filemon, nós vamos meditá-la depois de amanhã. Então essa carta de São Paulo a Timóteo, Timóteo possivelmente ele estava em Éfeso, São Paulo ele já tinha escrito para a comunidade dos Efésios, e agora ele escreve para o líder, para formá-lo, para educá-lo e depois dar continuidade aos seus ensinamentos. Ontem o padre foi bem rápido nos capítulos 5 e 6, então nós voltamos agora, capítulos 5 e 6 da primeira carta de São Paulo a São Timóteo, e depois nós meditamos esses 4 capítulos de hoje. Capítulos 5 e 6, existe aqui uma exortação para alguns grupos específicos de pessoas, para os jovens, para as mulheres, para as moças, para as viúvas, para os presbíteros, existe também ensinamentos para os escravos, e aí São Paulo ele diz também sobre o cuidado do dinheiro, que nós devemos ter atenção. Ele diz que a raiz de todo mal, olha, versículo 10, capítulo 6, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com muitos tormentos. Por causa do desejo, olha, por causa, ele não diz que por terem dinheiro, não, ele diz amor ao dinheiro, cujo desenfreado desejo desenfreado é desejo sem limites. Alguns abandonaram a fé e eles acabam afligindo a eles mesmos múltiplos tormentos. E aí no capítulo 6, versículos, eu gosto muito desses versículos do 11 ao 14, aqui é como se fosse um pai falando para Timóteo. Meu filho, senta, ouve o que eu vou dizer, guarde no seu coração para sempre. Então, nós temos aqui, claro, para Timóteo, também para aqueles grupos que o padre acabou de mencionar, ouça os conselhos e guarde no seu coração aquilo que você vai ouvir agora. Ontem, o padre apresentou muita teoria, mas às vezes é melhor nós pararmos um pouco, ouvirmos assim de forma mais calma, mais pausada e guardarmos no nosso coração aquilo que é exortação e instrução, principalmente aquelas que são como regra de ouro para a vida. E agora, no finalzinho dessa primeira carta, nós temos aqui algumas regras de ouro. Possivelmente São Paulo, ele não imaginava que ele escreveria também a segunda carta para Timóteo, que nós vamos ver daqui a pouco. Olha a partir do versículo 11. Tu, porém, homem de Deus. Imagina alguém lhe chamar de homem de Deus. Que título bonito. Homem bom, homem de Deus. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, como reconheceste numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda um mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, guarda o mandamento imaculado, não se perca, guarde tudo isso no seu coração, até a aparição de Jesus Cristo. Ali no versículo 20, o padre disse ontem, gostaria de dizer novamente, 3 coisas aqui ele encerra dizendo, guarda o depósito da fé, guarda a verdade. O depósito da fé foi aquilo que Cristo revelou aos apóstolos e que passa através da tradição escrita e também a tradição oral. Guarda o depósito da fé. Aí ele diz, evita o palavreado, vão e ímpio, cuidado com a contradição de uma falsa ciência. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, e aqui nós começamos o conteúdo de hoje. Essa carta para mim é uma carta que deve ser lida, meditada com todo carinho. Por quê? Porque é o último texto de São Paulo. Aqui ele estava na prisão, uma prisão escura, possivelmente uma prisão fria,
aqui possivelmente em uma condição subhumana, aqui ele estava nos últimos momentos de vida. Aqui foi uma carta de despedida. Quando nós lemos a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nós estamos diante de um testemunho final. Fiel, sem dúvida, mas um testemunho final. Final de alguém que sabia que havia um líder, que havia um sucessor que precisava ser formado, que precisava ser encorajado, que precisava ser cuidado. E essa pessoa era Timóteo. Então São Paulo ele vai dizer de forma muito clara: persevere na fé, pregue a palavra, suporta o sofrimento e guarda o bom depósito da doutrina. Se nós tivéssemos uma temática principal, aqui muito mais do que uma temática doutrinária, a temática principal é o apelo, é o pedido que São Paulo faz a São Timóteo para que ele se mantenha apaixonado e fiel à pregação do Evangelho. E aí ele faz alguma advertência para ele cuidar com falsos profetas, falsas doutrinas que já estava surgindo na comunidade. Por quê? A comunidade começa a crescer, naturalmente vai crescer e vai aparecer também aqueles que compreendem erradamente e também os oportunistas. É assim na história da igreja, Queria ver 44 mil igrejas com I minúsculo ou comunidades eclesiais surgirem no período que havia Nero, os leões, o circo romano e os mártires nos primeiros séculos da igreja. Hoje é muito fácil, abre uma igreja, muitas vezes pequenas igrejas, grandes negócios, colocam um dízimo altíssimo em um local agindo com apelo emocional. Hoje é muito fácil abrir uma igreja e falar em nome de Cristo. Por que não tinha 40 mil igrejas com nomes diferentes ali na época da perseguição romana? Por que não se abre tantas igrejas assim em períodos, em lugares difíceis? Então, olha, São Paulo, ele diz ali de forma muito clara a importância de guardar o depósito da fé. E aqui nos dá uma alegria e uma paz muito grande no coração de sermos católicos. Nós não surgimos da imaginação de alguém que dormiu e sonhou em fundar uma igreja. Nós não surgimos aqui da briga de dois líderes, nós surgimos do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então São Paulo, ele forma e ele cuida muito bem de São Paulo ele cuida muito bem de São Timóteo para ele não se perder. E aí, São Paulo, ele começa de uma forma emocional, de uma forma um pouco mais emocionante. Ele faz as saudações iniciais, ele diz que é Paulo, que é Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, e aí ele recorda um pouco Timóteo da sua família. Então, quem que era a família de Timóteo? Ele vai dizer ali: evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em sua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e que estou convencido reside também em ti. Olha, falando da família. A fé de Timóteo não foi uma fé dele que se converteu, veio da avó, Lóide, e veio também da mãe. Tem pessoas aí que nos acompanham que tem o nome de Eunice. O que significa Eunice? Quem que é Eunice? Primeira vez que eu vi esse nome Eunice, ela é a mãe de Timóteo. Timóteo que era bispo, Timóteo que era um grande auxiliar, um grande ajudante de São Paulo. Então olha a importância das mulheres. Aqui não citou nenhum homem. Olha a importância das mulheres na formação de um homem de Deus. A importância das mulheres no começo do cristianismo. Timóteo, que foi aquele que continuou a missão de São Paulo, ele era fruto de uma grande avó e também de uma grande mãe. Versículo 6, aqui ele vai falar um pouco das graças recebidas por São Timóteo. Por esse motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti. Olha, reavivar, como se fosse voltar ao primeiro amor. Mantém vivo, coloca ali óleo no motor, coloque ali lenha no fogão. Reavive o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Isso é ordenação sacerdotal. Olha, mantenha vivo o dom que Deus depositou em ti, como? Pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito, que coisa linda, São Paulo na cadeia.
Ali, cadeia fria, úmida, últimos dias, meses de vida. Ele diz, reaviva o Espírito que você recebeu. Como que ele recebeu o Espírito? No batismo? Rezando? Lendo a Bíblia? Não. Como que ele recebeu? Como que o dom era passado? O dom era passado pela imposição das mãos dos apóstolos. Isso daqui acontece até hoje. Essa é a sucessão apostólica. Lutero, ele recebeu a imposição das mãos. Ele era padre, mas ele abandonou. Os pastores, com todo respeito, não recebem a imposição das mãos de ninguém, porque eles saíram da sucessão apostólica. Então eles são leigos. Um leigo que nos acompanha e um pastor, diante de Deus, tem praticamente a mesma autoridade. Um leigo católico tem muito mais autoridade, porque ele está na única igreja fundada por Cristo. Mas aqui fica claro que o Espírito, ele era passado pela imposição das mãos. E aí São Paulo diz, não tenha um espírito de medo, mas tenha um espírito de força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois de dar testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro. Não te envergonhes, não temas. Belíssimo, belíssimo. Ele vai dizer também, vai dizer que Jesus destruiu a morte e fez brilhar a vida. Olha o versículo 10. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas fez brilhar a vida e a imortalidade do Evangelho, para a qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo, ele não só destruiu a morte, ele fez brilhar a vida e a imortalidade da sua palavra. Ainda no capítulo 1, nós temos aqui algumas temáticas, eu penso que a principal desse versículo 12 até o versículo 17 é esse, guardar o depósito da fé. Guardar o depósito da fé. Eu circulei aqui pelo menos 2 vezes, no versículo 12 e depois no versículo 14. Olha o versículo 14. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Qual que é a missão dos bispos? Qual que é a missão do Papa? É proteger o depósito da fé, guardar o depósito da fé e depois fazê-lo propagar. Ou ele fazer esse depósito se propagar, essa mensagem ser propagada. Então nós temos um depósito que são os ensinamentos, as verdades deixadas por Cristo. O Papa não pode criar. O Papa ele protege e ajuda na propagação deste depósito. Comecinho do capítulo 2, a transmissão da fé. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. O que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, olha, testemunha oral, olha o ensinamento oral, ele não está falando que você leu. O que ouvistes de mim, na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Olha como que era passado olha como que era passada a liderança, a responsabilidade na comunidade. São Paulo era líder e ele falou, olha, você recebeu um ministério de mim, confia a outros homens que sejam idôneos e que eles ensinem a outros. Aqui nós temos a transmissão dos ensinamentos de Cristo. Versículos 11, do 11 a 13, a importância da fidelidade a Cristo. Paulo, ele deixa muito claro, olha, fiel é esta palavra, se com ele morremos, com ele devemos viver. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Uma palavra, um ensinamento central, segundo São Paulo, é a fidelidade a Cristo. Na sequência ainda do capítulo 2, nós temos alguns bons conselhos de como que nós devemos nos apresentar na presença de Deus. Destaco dos versículos 15 a versículos 15 e 16. Procura apresentar-te a Deus como um homem provado. Para isso que tem
as lutas. Nós vamos nos apresentar a Deus. Procura se apresentar a Deus como um homem provado. Trabalhador, que não tem o que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progridem na iniquidade. Versículo 22, ele continua aqui com alguns conselhos práticos. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e não educativas. Foge de conversas vazias, conversas que não agregam em nada. E aí os conselhos continuam. O Senhor... Aí ele continua, ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Sede paciente no ensino e competente, seja competente no ensino e paciente na tribulação. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhe dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativo de sua vontade. Belíssimo, belíssimo. Formando os líderes, formando aquele que ficaria no lugar dele, que era São Timóteo. Capítulo 3, nós temos aqui algumas advertências para o fim dos tempos, coisas que viriam depois. E aqui, essas advertências, principalmente, é para Timóteo cuidar em relação ao pecado, para ele não cair em pecado. Aqui, ele deixa muito claro, principalmente sobre a fornicação. Primeiro ele fala sobre a fornicação. Olha o versículo 6. Entre eles se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, aqui é prostituição, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Diz aqui de forma muito clara, cuidado com a fornicação. Ele faz alguns elogios a São Timóteo, mas ele agora começa a falar de si mesmo novamente. Olha, São Paulo, aqui na prisão, um dos seus últimos textos, ele falando de si. Que perseguição eu sofri? Aqui no versículo 11, na segunda parte. Que perseguição eu sofri? E de todas me livrou o Senhor. Aliás, todos os que quiseram... Isso daqui é lindo. Capítulo 3, versículo 12. Para a vida. Todos aqueles que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos homens maus impostores, progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Os maus progredirão no mal. Engana e é enganado. Os bons serão perseguidos em Cristo Jesus. Então, dois grupos de pessoas. Bons serão perseguidos. Os maus vão progredir onde? No mal. E aí engana e é enganado. Versículo 16. Aqui ele falando da Bíblia. Ele não fala só da Bíblia. A Bíblia, a Escritura, é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado em boas obras. Aqui ele está mostrando a importância da Escritura, mas que não é apenas a Escritura, não é apenas a Escritura que é fonte de fé. Despedida, solene admoestação. Últimas palavras de São Paulo, capítulo 4, versículos 2 e seguintes. Proclama a palavra. Isso daqui é lindo, 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 lindo. Para a vida novamente. Proclama a palavra. Insiste no tempo oportuno e inoportuno. Refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá tempos em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviando os ouvidos da verdade, orientando-os para fábulas. Chegará um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, vão buscar fábulas, ensinamentos mais simples. Não estava falando de hoje, estava falando daquela época, mas olha hoje, teologia da prosperidade, não precisa de confissão,
Eucaristia não é o corpo de Cristo. Então as pessoas querem doutrinas mais fáceis, querem e buscam fugir da verdade. Mas São Paulo ele diz: proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e inoportuno. Repreende, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. E aí ele vai citar o nome de algumas pessoas. Versículo 11 ele cita, olha, Lucas. Depois ainda no versículo 11 ele cita Marcos. E aí depois ele faz uma grande crítica a um homem aqui chamado Alexandre, o Fundidor. Fala que deu provas de maldade, possivelmente esse homem que entregou São Paulo aqui para o Império. Por fim, versículo 19, ele despede, faz uma saudação a Prisca, ou Priscila e Áquila. Essa daqui, e aí eu dei risada, encerro dizendo isso, depois vocês podem ler, ele dá algumas instruções finais, ele pede até para que aqueles que estavam ajudando ele, olha o versículo 13, traze-me quando vieres o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Que informalidade, que amizade. Ó, traz o meu manto, não esquece, quando vocês vierem me visitar, traz os meus pergaminhos. São Paulo aqui de uma forma muito humana. Mas ele talvez não imaginava, ali era últimas semanas, últimos meses de vida, depois que ele encerra a carta a Timóteo, a segunda delas, ele acaba sendo morto. Irmãos e irmãs, amanhã, carta de São Paulo a Tito, uma carta em 3 capítulos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.